tal, mas tem uma coisa também assim. Olá, meus amigos! Vocês estão bem? Por aí tá chovendo, tá frio ou tá calor de verão? Todos juntos, pode ser no mesmo dia? Tá chovendo, calor de verão, tá. Todas as alternativas. Cedinho tá fresquinho, né? Quem acorda 5h30 da manhã, tá fresquinho. Aí chega 10 horas, tem aquele céu azul maravilhoso de verão que você fala, nossa, na praia deve estar uma delícia. Aí, de repente, fecha tudo, escurece e cai aquele pé d'água, né? Enfim, exatamente isso. É isso aí. Tá ficando assim, cada vez mais... Tá mais comum, né? E comum, né? Não tem jeito, né? Mas, bom, eu quero começar a falar, já que a gente está falando dessa mudança de tempo, hoje me chamou a atenção uma foto que eu vi de Nova York, com neve, era um terraço de um apartamento, assim, totalmente forrado de neve e muita neve, né? E por que eu quero começar falando de Nova York, que me remeteu a essa imagem que eu vi hoje? É porque a gente está aí na boca para as inscrições. Até eu estou pensando em me inscrever, tá, gente? Para ver se eu sou sorteada. Quem sabe? Quem sabe eu desencanto e vou para uma maratona, né? E aí, o que você tem aí de novidade da maratona de Nova York? Vamos lá. Rô, então, as inscrições para o sorteio estão na boca, a gente até falou sobre isso há pouco tempo atrás, né? A partir do dia 4 de fevereiro, as inscrições para o sorteio e a prova acontece no primeiro domingo de novembro, né? Tradicionalmente, o primeiro domingo. Então, a gente vai ter a gente também é tradicional, é o nosso post com todas essas datas, enfim, como que funciona, porque, inclusive, a inscrição no sorteio, depois, se você é sorteado, automaticamente você é cobrado já da inscrição. Então, é um esquema um pouquinho diferente de algumas majors, e principalmente de sorteios que a gente viu recentemente acontecendo aqui no Brasil, né, especificamente aí Maratona do Rio, que quando você é sorteado, depois você precisa entrar e fazer aí a compra da sua inscrição. No caso de Nova York, automaticamente isso já sai, inclusive é uma maneira de você saber, uma maneira bem rápida, inclusive, né, de saber se você foi sorteado ou não, porque geralmente acaba acontecendo de chegar a notificação de que o seu cartão de crédito foi cobrado, né, antes mesmo de você receber o e-mail da prova, né, então, mas é assim que funciona. Essa mecânica toda a gente vai estar detalhando nesse post. E uma coisa interessante que acontece em 26, na edição desse ano, da prova, é que ela vai comemorar os 50 anos do percurso atual, original dela, né? Logo que ela foi lançada, o percurso era no entorno ali do Central Park, em Loops. Só depois de 4 ou 5 anos, né, alguma coisa assim, que ela passou a ser essa prova que a gente conhece hoje, saindo... sai lá na ponte do lado de lá e vem até isso, e passa pelos 5 bairros, enfim, um circuito super icônico, super especial. Então, eles vão comemorar esse ano os 50 anos deste percurso. Exato. Então, também é alguma coisa que a gente vai ficar de olho para saber se vai algum tipo de programação especial em torno desse aniversário. Já existe um logo, de repente até alguma coisa que eles vão usar na camiseta, enfim, pode ser. Nos itens da prova, né? Vamos ficar de olho nisso. Rê, só complementando aqui, o débito é feito assim que é sorteado. E a inscrição de Nova York é um senhor débito, hein? São $350. $350 dá mais de R$1.800 essa inscrição. A gente já falou disso, a gente sempre relembra, galera. Galera, vai se inscrever para o sorteio de Nova York, deixa lá o crédito separado no cartão, porque se você for sorteado, cai na hora. Né? E não é como no Brasil que você parcela, tá? Cai tudo na hora, tá? Então, se você quiser correr Nova York, tá? Tentar correr Nova York, as inscrições são agora no começo do ano, a gente vai ter um monte de conteúdo no site do Jornal Corrida e no Instagram do Jornal Corrida, que a Rê vai preparar,
mas já fica o alerta e a orientação, deixa aí os R$ 2.000 liberados no seu cartão, para caso você seja sorteado, você não vai perder. Porque se você for sorteado, bateu lá e não cobrar, você não foi sorteado. Né? Eles não completam o teu sorteio, a tua inscrição. É isso, Zé? Às vezes eles mandam uma mensagem para você alterar, ajustar, ou regularizar, né, o meio de pagamento e tentar. Mas, assim, às vezes a coisa acontece sim, dá de perder a inscrição. Então, quem fez aí, que está querendo de fato ir, garantir que tem limite, garantir que o cartão está liberado, não está bloqueado, enfim, está tudo certo ali. Lembrando que 1.800 e poucos reais, mais IOF, né, dependendo do cartão que você usa, enfim, do tipo de cartão, mas enfim, é R$ 2.000 ali para deixar livre ali no limite do cartão, com certeza. Bom, fora Nova York, vamos falar de outra inscrição que rolou aí esses dias, está rolando ainda, a Rê foi lá e testou, que o Rio de Janeiro essa semana teve as inscrições dos 5 e 10, finalmente, Rê. Foi, Rô, foi assim, vamos dizer que foi uma novela, as datas, né, de abertura dessas vendas, porque a gente falou aqui, né, logo no início primeiro o ano passado, que eles disseram que em meados de janeiro iam abrir essas inscrições, e o nível, assim, a quantidade de gente interessada nessas duas distâncias aumentou muito em função até de como foi a venda por sorteio de 42, 21 desafio. Então, muita gente que não conseguiu essas distâncias ficou esperando não só as outras chamadas, né, para comprar essas distâncias, como também começou a considerar a possibilidade de correr, então, 5 e 10. Até porque você agora tem as provas desde o ano passado, provas acontecendo em dias diferentes, e você consegue fazer essa combinação de correr 5 e 10. A gente achou lá a informação numa pré-venda de que isso ia acontecer a partir do dia 13 de janeiro. Não aconteceu, o site, essa informação desapareceu ali do link, né? Mas a gente divulgou e pesquisou aí, né? Pois é. Aí, mas continuamos, enfim, prestando atenção até que chegou no final da semana passada, bem no finalzinho, um release da própria Maratona do Rio, falando sobre o novo patrocinador da prova de 10K, que é agora a Netshoes. E no final do release, assim, no pé, como a gente fala no jargão, né, eles mencionavam que as vendas, a pré-venda e a venda para o público geral dessas duas distâncias aconteceria, então, a partir do dia 27 e 28 agora de janeiro. Mas lá no finalzinho, assim, quase caindo da página, né? E, enfim, então, com base nessa informação oficial, porque o release veio da assessoria deles, né? A gente montou todo o esquema, os posts, né? Com todo o passo a passo, inclusive usando muito da experiência que a gente acumulou, participando desse mesmo processo, fila virtual, mesmíssima coisa, que foi a maneira como eles venderam todas as distâncias no ano passado, né? E assim, foi até, eu nunca tinha visto isso, mas essa informação, ela foi confirmada, a gente soltou a informação que a gente tinha lá do release, mas a informação saiu no site da Maratona, assim, no finalzinho da segunda-feira, sendo que terça-feira... Na segunda-feira à noite, o post no Instagram, eu lembro que saiu na segunda-feira à noite, porque eu até te passei. Ou seja, eles não estavam muito preocupados, mas aí é aquilo que a gente até conversou, né, Rê? Eu acho que eles não estavam muito preocupados, porque a Maratona do Rio, 5 e 10, se vende, né? E até para eles não terem muita cabeça de muita gente lá na hora, fazer fila virtual, caiu o sistema e o caramba, eles nem divulgaram muito. Né? Eles nem divulgaram. Mas olha, pois é, mas eu achei assim, foi uma mecânica muito diferente de tudo que eu já vi, assim, até hoje, porque parecia realmente que eles iam abrir, mas eles não queriam
Que ninguém soubesse. Que ninguém soubesse. Então, mas eu acho que foi proposital, tá? Eu notei isso. Eu notei. Por que acontece? Eu notei isso na inscrição da pré-venda do cliente Itaú Uniclass. No dia da maratona, quando eles abriram essa pré-venda, o site caiu. O site ficou extremamente congestionado. E o que a gente soube depois? Que muita gente, como eles divulgaram muito, marcaram contagem agressiva, eles divulgaram maciçamente a data, né, o horário e tal. Muita gente entrou, muita gente que nem era cliente do Itaú, para tentar, para ver o que dava, para ver se o ESC funcionava, sabe? E aí o site caiu. Então, dessa vez, o que a gente notou? Que realmente eles mandaram um comunicado para o cliente do Itaú, né, direcionado, eles não abriram na rede social, eles só divulgaram na rede social minutos antes de abrir. Justamente para não ter esse público que não era para estar lá. Acho que foi a estratégia deles para não ter dor de cabeça, não ter xingamento. Eu até brinquei, eu falei assim, foi uma estratégia muito inteligente, porque aí para você não ter problema na venda, você não tem fila querendo comprar nada, entendeu? Assim, você reprime a demanda e aí você não tem problema, porque você já sabe que é uma demanda absurda, né? Eles já sabem que a Maratona do Rio é maior, todo mundo se inscreve, eles já não estão nem mais preocupados, né? Porque eles sabem que enfim. Eles não precisam inflacionar o acesso. Não, a questão é assim, que a gente do outro lado, sendo um canal de comunicação, de informação, Perfeito. Então, eu até também brinquei, eu falei assim, beleza, vamos estar lá, né, meia dúzia de pessoas que ficaram sabendo e o resto dos seguidores e leitores do Jornal Corrida, porque a gente está falando sobre isso já há um tempão. E que já é suficiente para acabar as inscrições. Exatamente. Né? E eu até, assim, aí dando a minha experiência, né, funcionou. Porque eu entrei na pré-venda do Itaú para comprar os meus ingressos, que é o que eu sempre faço, né? E em 10 minutos, menos de 10 minutos, eu comprei os ingressos. Então, assim... um monte de gente falando que comprou, algumas pessoas mandaram, obrigada, mandaram pelo direct do Jornal Corrida, Jornal Corrida, obrigada, consegui fazer a inscrição, ou seja, e a gente não ouviu falar de problema para fazer a inscrição de 5 Não ouvi, a estratégia deles funcionou, né? Pois então, exatamente, aqui assim, funcionou, mas você meio que privilegia uma mecânica, uma dinâmica de informação, assim, privilegiada, né? Porque limita por um meio estranho, né? Que não dá informação para pouca gente acessar. Então, nós vamos fazer a nossa propaganda agora. Galera, quem quiser algum dia correr a Maratona do Rio, fica com a gente no Jornal Corrida, porque a gente descobre, antes mesmo deles quererem... A gente descobre página que eles estão construindo, né? E que nem falaram ainda que eles vão lá e derrubam a página. Então, fiquem colados na gente, né, Zé? A gente descobre antes do passarinho. Exatamente, né? Exatamente. Né? Enfim, então fica colado na gente, porque essas grandes provas, a gente fica pesquisando, a gente fica googando, a gente põe no chat GPT para pesquisar, ver se tem alguma coisa, a gente fica buscando a informação para levar para vocês. Então, quem quer, em algum momento, correr a Maratona do Rio, fica com a gente, segue aqui no nosso YouTube, acompanha os podcasts semanais e segue lá no Instagram e se inscreve, principalmente se inscreve no site. Isso. Lá, na hora que você entra no site, tem um lugar aqui, seu e-mail. Deixa seu e-mail lá, porque todas as matérias que a gente sobe, você recebe um aviso de que tem matéria nova. Então, quando a gente for falar de Maratona do Rio ou das provas, você vai receber no teu e-mail a novidade, a data, a informação correta certinho. Né? É isso mesmo. Essa coisa de news não é novidade para a gente faz news há 17 anos, né? Porque a galera está com essa novidade aí agora, né? Por causa daquele... Tem muita gente indo para aquele outro site de texto lá, não vou lembrar o nome agora, que ele também faz isso. Mas o nosso site sempre fez, galera. Então, vai lá no site do Jornal Corrida, se inscreve, que você fica informado.
E outra coisa... Eu fico sabendo que a Rê postou texto novo no blog dela, domingo, 10 horas da noite, porque ela posta e a gente recebe. Eu recebo no meu celular na hora. Né? Olha lá, tá vendo? Aqui é. E aí, só para finalizar, Rô, 2 pedidos para a galera que está seguindo a gente. Primeiro, eu queria ter uma ideia, assim, quem comprou, conseguiu, entrou, como foi a experiência, porque eu falei, a minha experiência foi da pré-venda para o banco, né? Mas também queria saber como é que foi que rolou para o público geral, entrou fácil, enfim. E a segunda coisa é lembrar que a gente, você mencionou aí, Rô, a gente vai estar seguindo Maratona do Rio, as grandes provas, né? Mas especialmente o festival, as 4 distâncias. Então, quem tiver dúvida, quem não entendeu alguma coisa, usa esse canal, manda pra gente que a gente corre atrás, literalmente. Aqui no Instagram, enfim. Isso. Começa a ser ativo nisso também, porque, assim, isso que é bacana, essa troca que é bacana, né? A gente saber o que está rolando do outro lado, o que vocês têm dúvidas, o que vai ser valioso para a gente correr atrás. E, sem dúvida, data de abertura de venda é uma informação para a gente relevante. Então, mesmo estando lá quase caindo do release, a gente vai ler tudo e vamos achar se ela estiver lá. Então, é isso. Só dando uma resposta também, que a galera tem mandado muito isso, no final de semana também eu respondi uns 5 corredores. O ano passado a gente fez aquela parceria, todo ano a gente faz uma parceria, né, de hospedagem, já tem muitos anos que a gente tem a parceria com o Grupo Socialtel, que antes era Celine e tudo mais, e a galera está perguntando sobre isso. Pessoal, por enquanto a gente está divulgando só os pacotes da Viajar e Correr. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conversar com eles. O Socialtel a gente está negociando ainda para o ano de 2026. O ano passado a gente fez para todos os eventos de corrida, a gente fez uma parceria com eles, valendo para todos os eventos de corrida no Rio de Janeiro. Então, o desconto valia para a Maratona do Rio, valia para a Corrida da Ponte, valia para a Meia Internacional, valia para a New Balance do Rio, para a ASICS do Rio, ou seja, era um desconto que a gente negociou com eles para o calendário de corrida inteiro. A gente já está conversando, mas nós ainda não temos isso, tá? Estamos negociando, queremos estar lá, querendo fazer os talks de novo lá, que nem a gente fez ano passado, enfim. Logo, logo, a gente traz novidades para vocês sobre isso, tá bom? Né? Bom, um outro assunto, terminamos Rio de Janeiro? Então, vamos lá, um outro assunto que eu queria trazer aqui, que na verdade é uma continuação de um assunto que eu trouxe semana passada e a gente conversou bastante, até teve um corte no Instagram que a gente colocou do episódio da semana passada, que deu bastante comentário, e a gente trouxe os dados daquele perfil do atleta brasileiro a partir da base de dados do Ticket Sports, que é a maior tiqueteira de venda de inscrições de eventos esportivos que tem no Brasil hoje. Né? E aí a gente comentou muito sobre a história do etarismo. Né? Eu trouxe bastante isso, porque eu sou 50 mais, quase 60 mais, e vou sempre defender, e acho que é um grupo de pessoas, de consumidores, eu vou usar consumidores, porque é isso mesmo que não está sendo enxergado. Né? Uhum. Enquanto o mundo todo, toda hora eu vejo lá, tem post, tem revista saindo sobre isso, tem grandes empresas e grandes revistas de negócio falando sobre o mercado do Note, né? Que tem eu não lembro como que é a sigla inteira, mas eu sei que ela parte do Node, que é os new olders, né? Os novos velhos, né? Que a gente não é mais velho como é. E o Node tem a ver com o estilo de vida, né? Porque esses novos velhos escolheram um estilo de vida que é mais saudável, que pratica esporte, que gosta de viajar, um monte de coisa que tem tudo a ver com o nosso mundo, né? E aí, a partir do perfil que a gente comentou a semana passada, que lá parece que nós somos praticamente 30%, tá? Eu não sei 30% de quanto, porque eu já pedi para Ticket Sports, eu não tive a resposta. Qual que é a base? Qual que é essa base que eles estão falando que é 30%? É uma base de 1 milhão? É uma base de 2 milhões, de 3 milhões, de 13 milhões? Né? Não sei, tá? Mas, de qualquer forma, 30% é muita gente.
né? Se a gente for ver, 30% é um belo do mercado, e aí a galera levantou vários problemas e a gente vai sempre. Eu acho que é uma bandeira que eu, dentro do Jornal Corrida, vou levantar por todos nós, né? O Zé é um pouquinho mais novo, mas também já está ali quase chegando, né, Zé? E a gente, assim, a gente vê que falta um diálogo com esse público 50, 60 mais, tá? E a gente vê que esse público é grande. Quem for lá no corte que está lá, você vê pessoas que contam que elas começaram a correr com 50 anos, pessoas com 80 anos que estão correndo, né? E aí os comentários são: realmente eu não me sinto representado, realmente eu me sinto desvalorizado porque não tem premiação acima dessa faixa etária, realmente é complicado por causa da história da inscrição, da meia inscrição, de tudo isso, que é uma briga, que não sei o que não sei o que lá. Então, eu acho que tem vários pontos disso, tá? Vou deixar para colocar um pouquinho, para o Zé também, mas que eu acho que tem que ser... Aí eu já vou dar o meu cutucão, né? Afinal de contas, eu estou aqui para isso, né? Eu acho que assim como os organizadores estão se reunindo, tem lá a Abracel, que se junta com a Ticket, e se junta com a CBAT, e que se junta com a Federação Paulista, eu acho que para um percentual de 30% do público que essas instituições e empresas trabalham, se relacionam, eu acho que é muito grande para deixar largado. Então, fica aqui meu cutucão, né? Ticket Sports, Abracel, Guilherminho, meu querido, vamos começar a olhar, já que vocês também estão querendo melhorar a experiência e a entrega, vamos começar a olhar esse público. CBAT, o que pode ser feito? Federação, o que pode ser feito? Enfim, eu acho que tem muito assunto sobre esse nicho dentro do nosso nicho, né? Agora eu passo a bola para vocês dois. Rê, o que você acha disso tudo? Vamos lá. Eu acho isso aí que você falou, Rô, e eu acho também que faltaria mais informação para o próprio corredor de 60 mais. Ele precisa saber o que é que está... não se sentir representado, mas às vezes eu acho que ele mesmo não entende a força que ele tem, sabe? Então, a gente viu, inclusive, assim, um exemplo prático disso, algumas perguntas que surgiram até no contexto aí da Maratona do Rio, com relação ao Estatuto do Idoso, que prevê 50% de desconto. Então, as pessoas queriam saber se isso ia ser aplicado, quanto que iam ter de desconto, enfim, porque eram corredores de 60 mais. E o que acontece é que, no caso da Maratona do Rio, por exemplo, o regulamento não menciona Estatuto do Idoso. Simplesmente, a única menção que se faz ao público 60 mais é uma faixa etária para premiação e para categoria. Mas isso não significa em nenhum momento desconto no valor. E o Estatuto do Idoso, aí eu fui atrás, ele foi criado justamente para isso, para dar acesso e facilitar do ponto de vista financeiro, ampliar acesso ao público, né, 60 mais, às atividades esportivas e culturais de uma maneira geral. Só que uma coisa assim que eu achei que nessa pesquisa apareceu e eu achei que foi assim muito irônico. O Estatuto do Idoso, ele é de 2003. Ele foi sancionado em 2000, ele foi criado em 2003. E ele é usado até hoje, 2026, para regular um mercado nesse ponto do 60 mais, né, do corredor 60 mais, que já não existe mais, porque imagina a quantidade, o que não mudou, se você fizer um exercício de como era a corrida de rua em 2003 e como ela é em 2026, é como se você quisesse, assim, usar uma lei da época que tinha locadora de vídeo para regulamentar o mercado de streaming. É completamente outro bicho. E aí, o que facilita isso? Facilita que você tenha uma lei, porque é uma legislação, que não pegou.
ela simplesmente não pegou. Então, você não tem, assim, em várias instâncias, o organizador menciona ou não menciona, ele adequa, ele molda o que está escrito ali à realidade do regulamento dele, ou ele nem menciona, como é o caso da Maratona do Rio, e também o corredor 60 mais, ele também não entende o que ele poderia exigir, ou qual seria o caminho para exigir. Então, é o típico exemplo da lei que a gente tem, assim, que a gente fala muito, né? No Brasil a lei precisa pegar. Esse é um exemplo de lei que não pegou. E está claro o motivo pelo qual ela não pegou hoje, porque ela fala de uma época que não existe mais. Ela quer regulamentar uma corrida que ficou lá em 2003, né? É muito tempo. Então, é irônico, eu acho, por conta disso. O Estatuto do Idoso, ele envelheceu mal, porque ele não se atualizou. Diferente da gente, né? Diferente da gente. Exatamente. Enquanto o corredor de 60 mais, ele ampliou e hoje ele é uma parcela significativa desses eventos. E, inclusive, isso é usado pelo organizador para dizer, meu Deus, eu não consigo mais dar 50% de desconto para uma parcela tão grande de corredores 60 mais. Então, eu vou ter que me, ajeitar e fazer com que... conversado, né? Exatamente. O que está acontecendo muito, e a gente vê muito, por exemplo, para o idoso tem 50% de desconto, mas não tem a camiseta. Mas o idoso quer a camiseta. Então, porque a lei foi feita numa época que não tinha isso, não tinha. Por isso que a gente precisa que a CBAT, que as federações, que a Abracel, junto lá ao nosso legislativo, né? Isso. Já pensou que bacana se um desses players aí encabeça isso e acho muito libera. Legal. Olha só, quem sabe eu me anime e eu vou cutucar algumas oncinhas aí com barato. Entendeu? E libera esse movimento. Porque, e não é só, na verdade, a atualização, o Estatuto do Idoso não é só para corrida de rua, ele é super amplo. Então, e a gente tem uma outra realidade, né, dos 60 mais no país, tá? Isso só tá com os notes aí, isso só vai... enfim, não tem como voltar para trás, mas. Zé, você que ainda está um pouquinho longe, né? Você está com 40 e quanto? Desculpa. 47. Não, tem um tempinho aí ainda, né? Mas, assim, o que você tem da sua experiência? Você tem nos grupos de maratonistas, eu participo, apesar de não ser uma maratonista como vocês, eu participo de alguns grupos de maratonistas que tem um monte de maratonistas. Tem muita gente 60 mais na maratona. Agora que a galera jovem está indo para a maratona, porque até 1 ano atrás, 2 anos atrás, quem ia para a maratona é o pessoal 45 mais. Jovem não tinha as manhas de encarar a maratona. Né? Queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência e da sua sensação sobre essa história aí. Eu concordo tudo que vocês estão trazendo aqui, Renata explanou bem aqui. Eu acho que a população, só para trazer um número, tá? A expectativa de vida do ser humano em 83 era 63 anos. Hoje são quase 75. Tá? A expectativa de vida geral, tá? Se a gente pegar o nicho, quem pratica esporte, quem mantém uma vida saudável, eu não tenho esse recorte aqui, mas com certeza é uma janela superior ainda. Então, assim, se aplicar meia entrada para um público 60 a mais, começa a pegar uma parcela muito grande. E aí os organizadores acabam, não estou justificando, tá? Eu acho que muitos fazem manobras questionáveis, tá? Então, assim, é semelhante ao que a gente vê os produtores de show com a história da meia entrada de estudante. É semelhante. Porque como o acesso à carteirinha de meia entrada hoje, ela não tem um rigor, né? Muita gente tem, a grande maioria tem. Os produtores acabam tendo que usar artifícios ali para poder o show, o evento, enfim, se pagar. Então, assim, o que a gente vê muito aqui acontecer? Primeiro, não dá o ingresso, simplesmente não dá, não respeita a lei do consumidor, a lei do Estatuto do Idoso aqui, e simplesmente não oferece a meia entrada. Quando oferece
ou sem camiseta, ou sem alguns pontos, ou oferece em cima do preço cheio, que nunca é aplicado, às vezes assim, o meio é em cima do preço cheio, só que o preço cheio nunca é aplicado, porque sempre tem os cupons de desconto, os lançamentos, as promoções. Um monte de lote que nunca chega nesse preço cheio. Então acaba sendo uma meia entrada em cima de um preço que não é meia entrada, é 20% a menos só, sabe? Sim. Quando muito. Eu acho que aí, então tem muita coisa assim que aí não os organizadores de corrida acabam tendo que usar, mas indevidamente, né? Eu acho que a gente tem que realmente adequar aqui essa estatuto. Eu acho que o outro ponto que eu vejo muita reclamação, a gente falou dos grupos aqui, né? A questão da meia entrada, tá? É muito uma reclamação recorrente. E a questão da premiação, quando tem premiação de categoria. Quando tem as faixas etárias, normalmente, né? De 5 em 5 ou 10 em 10. E aí tem uma hora que tem muito organizador que põe 60 a mais. 60 a mais, aí entra todo mundo, né? 60 a mais, assim, aí eu vou competir, um corredor de 60 anos competindo com alguém de 85. Exato. A gente tem um corredor hoje que, né, conhecido aí, 92 anos com a maratona. Que tem 90 Seu Francisco. Então, assim, não dá para comparar, não dá para competir. E aí quem tem, eu tenho amigos com acima de 80 anos, eles falam, cara, não dá para comparar. O corredor de 60 anos é completamente diferente, são 25 anos de diferença. Então, assim, é injusto mesmo. Acho que essa parte da premiação também tem que ser revista quando oferece categoria. Não trata 60 a mais como, né, a gente pega muita gente, como todo mundo. Né? Então, acho que sim, e tem o perfil do corredor brasileiro, que ele naturalmente começa, isso está mudando ao longo dos anos, mas demora, mas ele naturalmente começa a correr com mais idade. O corredor brasileiro, a gente já falou muito disso aqui, a gente tem pouca gente com 20 anos que corre, maratona, então, nem se fala, mas é muito comum as pessoas começarem com 35, com 40, com 50 anos, é muito comum. Você citou aí, eu conheço inúmeros casos, porque a hora que a pessoa começa, às vezes, a refletir, a ter outro tipo de atividade. Por outras prioridades, né? Outras prioridades, eu até brinco, eu falo, o corredor que vai para a corrida com 40 anos é aquele jogador de futebol que não tinha habilidade, e eu brinco até que é meu caso, eu falo, eu jogava futebol, mas eu não tinha habilidade, resolvi correr, eu só tinha preparo físico, então acho que é muito disso, então tem sempre um público, majoritariamente com mais idade para maratona, a gente sempre ouvia, eu corro maratona há muito tempo, há muitos anos, e eu sempre escutava no começo, maratona é coisa de tiozinho. Né? Eu também ouvia. É isso. Eu ouvi muito isso, né? Que maratona é coisa de tiozinho. Então acho que é um pouco disso. Acho que a gente tem que adaptar as leis aí, os códigos, né? O estatuto do idoso. E o organizador também, acho que tem que pensar um pouquinho no público. E só para fechar, eu acho que tem até uma questão de a forma de se comunicar é diferente para um público dessa faixa etária. Eu vejo muita comunicação, muito com linguajar puramente adolescente, jovem. Fala. Né? É o que algumas pessoas responderam lá no Instagram. Teve uma pessoa que respondeu: eu não me identifico com nenhum embaixador de marca, ou eu não as marcas não me representam, elas não falam comigo. Né? Teve inclusive um caso de uma corredora lá que começou a correr com 50 anos, que ela comentou que ela chegou para comprar um tênis, não vou citar a marca aqui, quem quiser vai lá no Instagram do Jornal Corrida e ver, que ela escreve a marca, né? E puta, até falei, que droga, justo essa marca, né? Pô! Pois é. Triste, né? Triste, cara. Aí ela falou, eu fui comprar um tênis na loja da marca X e eu escolhi o tênis de corrida, aí o vendedor virou para mim e falou que aquele tênis não era para corredor. Como se eu não pudesse ser corredor, me olhando assim, pelo meu cabelo branco, pela idade. Pô! Galera, a gente consome, a gente quer correr. Eu falo aqui toda hora e falo para todo mundo que me conhece. Eu quero viver e correr, viver até o 107, correr até o 105.
Tá? Até os 105 anos, lá no meu passinho, aí já não mais na montanha, né? Enfim, vou ter que voltar para o asfalto, né? Mas cara, hoje mesmo eu vi lá dois posts, porque tem vindo muito para mim isso, que eu tenho pesquisado muito sobre isso. Uma japonesa que se aposentou, entrou no livro dos recordes essa semana, que ela se aposentou com 95 anos e ela ficou na mesma empresa por mais de 70 anos. E tá ela lá andando devagarinho, passando no corredor e todo mundo batendo palma para ela. Aí teve um outro post que apareceu para mim de uma norte-americana, de uma senhora ali no computador trabalhando, e lá 91 anos e ela não quis aposentar, né? Então assim, gente, eu acho que assim, e tem que começar a falar disso. Por que tem que começar? Vocês estão falando disso porque vocês estão tudo grisalho. Não, tem que começar a falar disso quando esse boom que está tendo agora vai chegar lá. Exatamente. Porque se a gente não começar a falar agora, vai chegar lá no boom e vai ter problema. Né? Então, a gente está tentando alertar e preparar o terreno. E aí, só para a gente encerrar, eu acho que tem um outro fator que acaba pegando e que precisa ser discutido, e aí eu vou jogar a bola para nós, corredores, avaliarmos. Tem muita falsificação 60 a mais para conseguir desconto em inscrição. Esse é um outro ponto que espanta os organizadores e cria problema para nós 60 a mais, né? Porque o neto vai lá e fala: avô, me dá aí teu RG, seu CPF, e vai fazer. Aí você vê lá que na categoria quem ganhou é um menino jovenzinho ali. Oi? É o filho, é o neto, é o sobrinho, é alguém. Então, isso a gente também tem que avaliar. Se a gente quer ser enxergado, quer ter na verdade, a gente já tem um espaço enorme. Não é quer ter o espaço. Nós já temos um espaço enorme na sociedade e no mundo da corrida, consequentemente. Né? Mas se a gente quer ocupar esse espaço com conforto, com respeito e com reciprocidade dos players do mercado, dos players da sociedade, a gente também tem que assumir o nosso. Então, não dá para ficar dando CPF para neto, sobrinho, filho se inscrever e ter um desconto de 60 a mais. Porque senão a gente acaba aumentando o problema. Né? Eu acho que até porque é crime, né? Não pode ser crime. Eu acho que esse assunto é um assunto que a gente vai trazer bastante esse ano aqui pelo Jornal Corrida. Estou até com umas ideias, né? Eu acho que tem que falar, e acho que ninguém melhor do que a gente que está nessa faixa etária para falar disso. Né? Não adianta a gente pegar como as marcas fazem, né? Põe o tênis só para as meninas jovenzinhas e as embaixadoras e influencers, e os embaixadores e influencers. A cada hora vem um embaixador que eu até vou lá, tal marca aparece para mim uma propaganda de uma marca, eu falo, quem é este? Nunca ouvi falar. Aí eu vou lá, o corredor novo, começou a correr agora. Tem gente que não tem nem 20 posts no Instagram. Você vai e consegue descobri que começou a postar ontem. E já é embaixador de uma marca. Nada contra, tem que ter marca. Sim. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que ter todos. A gente não fala de diversidade, de acesso, de tudo isso. A grande discussão da nossa sociedade atual, né, no mundo inteiro, né, da inclusão, da diversidade, do espaço, do não preconceito, e eu acho que um ponto é o etarismo, sim, e acho que a gente precisa falar, né? Quem sabe a gente mantém essa bandeira aí, vamos continuar falando disso, e quem sabe a gente até faz uns cutucões e leva algumas reflexões diferentes para começarmos a ter algumas mudanças, né? E não, eu não estou querendo ser embaixadora grisalha de nenhuma marca, tá? Já passei da fase. Tá? Tem muito grisalho aí com história legal. O que a gente quer aqui é comunicar, dar espaço e que todo mundo tenha respeito e que corra com o tesão que a gente corre, com o prazer que a gente corre. É isso, meus amigos? É isso. Então, bons treinos para nós, quarentões, cinquentões, né? Daqui 3 anos eu já compro inscrição pela metade do preço, hein? Olá, então! Você vai... eu tô contando os dias, quero que chegue logo. Eu daqui 3 aninhos, Se não mudar até lá, né?
Então, porque do jeito que tá. Daqui 3 aninhos, puta, Zé, não me fala isso, só faltava isso, né? Na minha vez, cara. Na minha vez não vai ter mais meia do metrô, não vai ter mais meia para show, meia para nada. Poxa vida, meu. Enfim, né? É isso, meus amigos, ficamos por aqui. Galera, comenta aqui, deixa teu comentário, deixa tua crítica, tua sugestão de pauta, enfim, tua dúvida, deixa aqui nos comentários, conversa com a gente está sempre aqui à disposição para estar conversando, né? E a semana que vem tem mais Corrida Cast. Valeu, meus queridos. Valeu, tchau, tchau. Não, mas tem uma coisa também assim.